Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 112 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos começar um novo livro, vamos começar a ler o livro de Crônicas. Vamos ler primeiro o livro de Crônicas, capítulo 1, 2, 3 e o 4. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com seus amigos. Sem mais delongas, vamos começar vamos ler os nossos capítulos do dia, que vai dizer assim: primeiro livro de Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madaí, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarmã. Os filhos de Jafã foram Eliasã, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Ávila, Sabitá, Ramá, Sabiteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misrael gerou Ludim, Anamim, Leabim, Saftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus. E Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus e os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Azur, Afarxade, Lude, Arã, Uz, Ru, Gater e Meseque. Afarxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. A Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleque, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Salef, Azar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Duclá, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Ávila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Fazia tempo que a gente não lia uma genealogia, né? Sem Arfaxade, Selá, Eber, Peleque, Reu, Serur, Naor, Terá e Abraão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São essas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adibel, Mibzão, Misma, Dumã, Maçã, Haddad, Temá, Getur, Náfis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joquizã foram Sebá e Dedã. Sebá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tímina e Ameleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizã. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disso, Ezer e Dissã. Os filhos de Lotã foram Onri e Omã, e a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal foram Aliã, Matate, Ebal, Zefó e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aias e Anã.
O filho de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Amrão, Esbá, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer foram Bilá, Zaavã e Jacã. Os filhos de Dissã foram Uz e Arã. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabá. Belá morreu e o seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzã, na terra dos Temanitas. Uzã morreu e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Haddad morreu e em seu lugar reinou Senlá, de Masreca. Senlá morreu e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Oquibor. Não é o Saul, aquele Saul que a gente, que vem lá depois tenta matar Davi. É outro Saul. Baal-Hanã morreu e em seu lugar reinou Haddad. O nome de sua cidade era Paú. E a sua mulher era difícil o nome dela, peraí. Metabel, tem 2 Es. Filha de Matrade, filha de Mezaabe. Haddad morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Timna, Alve, Getete, Oliabama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Estes são os chefes de Edom. Capítulo 2. Temos muitos descendentes para ler hoje, gente. Estes foram filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes 3 lhes nasceram de Bet-Suá, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor e por isso o Senhor o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Perez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Amã, Calcol e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Tá escrito na coisa condenada mesmo. O filho de Etã foi Azarias. Os filhos de Aziron, que lhe nasceram, foram Jarameel, Rão e Quelubaí. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmá, e Salmá gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. Abinadab, o segundo. Simeão, o terceiro. Natanael, o quarto. Radaí, o quinto. Ozem, o sexto. E Davi, o sétimo. O Davi que a gente conhece. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amassá. E o pai de Amassá foi Jéter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos desta foram Gesser, Zobabe e Ardom. Azuba morreu e Caleb tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Zegube. Zegube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade.
Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate, e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Caleb e Efrata, Abia, mulher de Asrom, lhe deu à luz Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jaramael, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Oren, Ozem e Aias. Jaramael teve outra mulher, cujo nome era Atara, esta foi a mulher de Onã. Os filhos de Irão, primogênitos de Jaramael, foram Maás, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samaia e Jada, e os filhos de Samaia foram Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail. Tá certo, Abiail. E lhe deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim, e Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize foi Sessã, e o filho de Sessã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Semaia, foram Jéter e Jonatas, e Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zeza. Estes foram os filhos de Jaramael. Sezã não teve filhos, mas filhas. Sezã tinha um servo egípcio cujo nome era Jará. Sezã deu sua filha por mulher a Jará, a quem ela deu à luz a Ataí. Ataí gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleazar. Eleazar gerou Simai, e Simai gerou Salum. Salum gerou Joquimaias, e Jaquemaias gerou Elisama. Primogênito de Caleb, irmão de Jeramael, foi Maresa, que foi o pai de Zif. O filho de Maresa foi Abil-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requem e Semá. Semá gerou Raão, pai de Jorqueu, e Raquel gerou Semaia. O filho de Semaia foi Maol, e Maol foi o pai de Betzur. Efã, a concubina de Caleb, deu à luz Arã, Moza e Gaz. É com Z. E Arã gerou Gazes. Os filhos de Jedaia foram Regem, Jotã, Gesã, Pelete, Efã e Zaaf. De Maaca, sua concubina, Caleb gerou Zeber e Tiranã. Maaca deu à luz também Zaaf, pai de Madimana, e Sevã, filho de Maquibela, e de Gibeã, e Axa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, foram Aroé e Azi, Amenuote. As famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraels. Destes procedem os Zoratitas e os Estauleus. Os filhos de Salmá foram Belém e os Nefatitas, Atrote, Bet-Joabe e Azia, Ramatete, Zorel. As famílias dos escribas que haviam em Jabel foram os Tiratitas, os Simeatitas, os Sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3.
Estes foram os filhos de Davi. Calma, já tá acabando. Que lhe nasceram em Hebron o primogênito, Aminon de Ainoá a Gisralita, o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Zefatias de Abital, o sexto Itreão e Eglã, sua mulher. 6 filhos lhe deram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhes nasceram de Betseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifalete, Nogã, Nefeg, Nafia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, a quem foi filho de Abias, a quem foi filho Asa, e de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, e de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, e de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Saltiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jacamias, Osama e Nabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Musão e Ananias e Selomite, irmã dele, a Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe, Uzede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Peletitas e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e Secanias, os filhos de Secanias foi Semaías, os filhos de Semaías foram Atus, Igal, Barias, Nearias e Zafate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, complicado esse nome também, Ezequias e Esricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Agora vamos para o capítulo 4. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Geate. Geate gerou Almaí e Lade. Estas são as famílias de Zoratias. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idibás. E o nome da irmã deles era Azeleopone. Um nome comprido e difícil. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzã. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Elã e Naara. Naara deu à luz Auzão, Efer, Temeni e Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Elá foram Zerete, Izar e Etinã. Cós gerou Anube e
Zobeba e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Jobés foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoastes e expandisses o meu território, que a tua mão esteja contigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Quelube, irmão de Sua, gerou Meir, e este é o pai de Estom. Estom gerou Bet, Rafá, Passeia e Teinás, pai de Irnaás. Estes foram os nomes de Recã. Se a gente continuar, achei interessante, porque existe uma quebra, né? A gente está lendo até agora todas essas descendências e o escritor faz questão de abrir um parênteses aqui para falar então de Jabes, sobre a condição a qual ele foi concebido em sofrimento, como ele orou ao Senhor e o Senhor então concedeu aquilo que ele tinha pedido, porque olhou para o seu coração, né? A gente sabe que o Senhor, quando nossos pedidos estão alinhados com a vontade dele, o Senhor tem prazer em cumprir. Então, ele abre essa exceção aqui também para mostrar que o Senhor estava fazendo coisas no meio do seu povo, né? E esse aqui ele faz questão de abrir um parênteses no meio de toda a genealogia para trazer esse fato interessante. Então, continuando. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraias. O filho de Otiniel foi Atate. Meonatai gerou Ofrã e Seraias gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, pois os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elã e Naã, e os filhos de Elã foi Kenaz. Os filhos de Jealel foram Zif, Zifá, Tiria e Azarel. Os filhos de Ezã foram Jeter, Mered, Éfer e Jalão. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Semaia e Isbã, pai de Estemoa. A sua mulher judia deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jacutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Jodias, irmã de Naã, foram Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, a Macatita. Os filhos de Simeão foram Aminon, Rinã, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Ladã, pai de Maresa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho em Bet-Asbei, bem como de Joaquim, dos homens de Cozebá, de Joás, de Zarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazubi-Leém. Estes registros são antigos. Estes eram os oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão e de quem foi filho Mismá. O filho de Mismá foi Emuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molade, em Azar-Sual, em Bilá, em Ezer, em Tolade, em Betuel, em
Ormã e Ziclag, em Bet-Marquibote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri, em Saaraim. Estes foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor das cidades até Baal. Essas foram suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes registrados por seus nomes foram chefes de suas famílias: Mesobabe, Jaleque, Josam, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, Joquibá, Gessonias, Asaías, Adiel, Jazimiel, Benaía, Zizar, filho de Zife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Zinri, filho de Semaías, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor e a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes que estão registrados por seus nomes foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos, e também deles os filhos de Simeão. 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filho de Ize. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. E estes foram as nossas leituras. Já vou adiantar para vocês que a gente vai ter bastante descendentes aí para ler, hein? Temos bastante. Mas, por favor, não desista dessa jornada, porque elas são partes importantes e curiosas da Bíblia, como a gente pôde ver essa abertura para falar desse cara aqui que, pediu algo ao Senhor, por mais que seu nome dissesse algo totalmente diferente, ele conseguiu mudar a sua história com sua confiança, com seu coração e com a sua oração. Então, se você achou que você não aprendeu nada hoje lendo essas genealogias, você pode ter certeza que um cara que tinha um nome que lembrava o sofrimento que sua mãe teve ao tê-lo, porque para os judeus o nome é muito importante, o nome é basicamente um traço da sua personalidade ou de quem ele seria no futuro, ele conseguiu fazer essa mudança na sua vida, bem como Jacó havia feito uma mudança na sua vida e o Senhor então mudou o seu nome. E aqui então ele também pratica dessa mesma forma, orando ao Senhor e tendo o coração reto, tenho por certo. Então, se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários um coraçãozinho para mim saber que você foi até o final, que você foi guerreiro e leu a genealogia até o final. É isso. Um beijo da Sá e até amanhã!